Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa o horário que você esteja me assistindo, o importante é estudar geografia. Galera, na aula de hoje teremos aí uma aula especial, uma aula voltada para o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, tá? Vou aqui compartilhar a tela para vocês. Acredito que todos estejam visualizando a tela aí do Revisaço, Geografia, Ciências Humanas e suas tecnologias, né? Lembrando que a geografia está nessa área do conhecimento da geografia humana. E aqui nós vamos iniciar a nossa apresentação, tá certo? Desde já, gostaria de agradecer pela sua presença, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela só um momento. Acho que agora foi perfeito. Bom, antes de mais nada, parabenizá-los, né, pelo esforço, pela garra de estar estudando. Estudar é um privilégio e poucos têm. Graças a Deus, vocês estão nessa luta aí de conseguir uma vaga em uma universidade, em um curso técnico, não importa. O importante é que você está sempre aprimorando, buscando o seu máximo, tá? Quero deixar uma mensagem para vocês referente à caminhada até você alcançar o seu sonho. É difícil, é trabalhoso, é complicado, é desgastante, mas sempre acredite que é possível. Vai chegar um dia e você vai olhar para trás orgulhoso de sua caminhada, de que tudo que você passou valeu a pena. As noites sem dormir, as preocupações. Agora a gente não entende o porquê. Entretanto, daqui a pouco você vai ver que valeu super a pena. E o seu futuro depende de tudo, principalmente de você. Então se empenhe, se dedique, porque é você que vai fazer realizar o seu sonho. Tá certo? Sem mais conversas, vamos lá iniciar nossa apresentação. Primeiro, galera, como estudar geografia para Enem? Eu sempre falo nas aulas é que vocês devem é, resolver exercícios, né? E ali o primeiro tópico é o que estudar. Lembrando que a geografia ela vai se dividir em geografia humana, tá? E a geografia física. Na geografia humana, o próprio nome já diz, nós vamos estudar ali é o estudo da população, economia, geopolítica, geografia, política, economia, os estudos sociais, as desigualdades, as exportações e importações, como os países se relacionam entre si, tudo isso é geografia humana. Os aspectos históricos, né, também, filosóficos, sociólogos. E aqui na parte da geografia física, nós vamos estudar o clima, o relevo, o solo, vegetação, toda essa dinâmica mais voltada para o planeta Terra. Então, você tem que ter um foco. O foco são os assuntos que mais são recorrentes, o que eu vou passar para vocês aqui daqui a pouquinho. E sempre aprenda a relacionar. Aprenda a relacionar como é que a crise, o conflito lá entre os judeus e os palestinos vão impactar o Brasil. Como é que a guerra da Rússia e da Ucrânia vai impactar o Brasil? Né? Então, sempre pegando fato e relacionando, porque a geografia é isso. Apesar de ter essa dicotomia, essa divisão entre geografia humana e geografia física, a gente tem que sempre estudar um todo. E como eu falei para vocês, sempre resolver questões. Nosso cérebro, ele aprende por questões. Quanto mais você responde, mais o nosso cérebro, ele vai guardando aquelas informações. E sempre dê prioridade a questões que você erra, questões que você erra, você tem mais probabilidade de gravar. Porque que você está acertando, você já acertou. Né? A ideia é que você faça a manutenção. Então, eu aconselho que você sempre faça uma espécie de resolução de questões, revisar as questões que você errou, e depois repetir essas questões que você fez. Em média, você tem que fazer um ciclo de uns 10 dias, mais ou menos, de cada assunto de questões que você venha resolver. Se resolveu hoje 10 questões de população, daqui a 10 dias você resolve de novo essas questões de população. Você tem que estar fazendo esse ciclo para que o seu cérebro ele possa reter as informações, tirar da nossa memória rápida e deixar ali na memória mais fixa, mais longa. Tá? Então, já destaco para vocês aqui os assuntos que mais caem no Enem. Vou deixar essa parte para vocês,
poderia tirar o político, mas eu quero que você perceba que o Enem ama assuntos de geopolítica, volta ao mundo, espaço agrário, espaço urbano e geologia. E também as questões ambientais que vai estar ali é, bem atuais, né? Essa questão do aquecimento global, que hoje já é ebulição global, e essa questão do vírus zumbi, que foi descoberto recentemente, então a gente pode estar fazendo essas associações. Para a gente poder seguir, nessa primeira etapa, a gente vai ver esse slide, né, quando eu separei o top 5 para a gente poder debater questões que mais caem no Enem, e em seguida vamos para a nossa apostila, para a nossa resolução de questões, tá certo? Bom, seguindo aqui o nosso top 5, nosso top 5, vamos destacar ali a geopolítica. Galera, é importante que vocês saibam que a geopolítica é uma sub-área da geografia que vai estudar principalmente os conflitos, a globalização, também a geografia econômica. Globalização, a gente sabe, né, que vem aquele conceito da aldeia global, de que todos os países estão conectados, beleza? E, principalmente, as relações começam a ver suas influências. Lembra do primeiro momento que eu falei? Como é que guerras vão acabar influenciando aqui no Brasil. Bom, quando a gente fala também de geopolítica, é necessário que a gente entenda a questão das commodities. Lembrando que commodities, elas podem ser commodities agrícolas ou commodities minerais. Commodities agrícolas, a gente tem aí a carne bovina, a soja e commodities minerais, o principal de todos é o petróleo. Certo? Então, a gente tem que entender como é que essa tecnologia, a revolução verde, chega no espaço rural e acaba modificando todo o seu panorama. Então, uma dica minha, que dê atenção a todos os conflitos que acontecem aqui no nosso planeta, guerras civis na Ucrânia, vem ali todo o continente europeu, guerras civis no continente africano, tá? E vocês prestem muita atenção e sempre destaque, não vá fazer a prova sem saber o mínimo, né? O porquê esses países estão brigando, tá? Bom, então vamos lá para a nossa primeira sessão, a sessão do Vamos Invadir. A primeira questão está foi do Enem 2018. Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios, a economia adjacentes, lentas, um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje, tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas uma das outras. A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos ressaltada no texto, explica-se pela. Galera, eu quero que vocês prestem atenção nas palavras. Veja que o enredo sempre busca contextualizar, dificilmente vai cair uma questão aí perguntando o que é urbanização. Sempre busca contextualizar o que está acontecendo. Veja que dá uma ideia ali de hierarquia, né? Dá uma ideia de conexão. Então, olha aí o nosso gabarito, a articulação de redes multi-escalas. E eu trago para vocês aqui a explicação do gabarito e o surgimento do processo de globalização contribuiu para a ampliação de novas tecnologias, o que permitiu a modernização em diferentes setores da economia. A gente tem a tecnologia no campo, temos a tecnologia na indústria, no setor secundário, temos a tecnologia também no setor do comércio. Um exemplo disso são os supermercados, que atualmente não, alguns, né, têm ali a presença de máquinas até para você efetuar o pagamento, se não precisa de gente no caixa. Então, essa questão da tecnologia, de redes, é muito importante que vocês saibam. E também até dá para ir por eliminação. Você sabe ali que não seria a letra A, porque ela não está dando o conceito de urbanização. Também a letra B não está falando de normas nem domínios jurídicos e também nem questões de regiões administrativas. Por eliminação, você marcaria ali a letra D tranquilamente. Só você ler com calma. Bom, nosso segundo tópico é a volta ao mundo. Você precisa saber que quando você fala de volta ao mundo, está falando de uma problemática que acontece no mundo atual, tá? E para a gente ir para a nossa sessão, vamos invadir dois. A gente tem Enem 2021. Eu trago o primeiro texto para você, que em 2016 foram gerados 44 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, um aumento de 8% em comparação a 2014. Ah, deixa eu pular, na verdade, que está dando uma ideia, uma questão de meio ambiente, né? Talvez ali, vamos ver o texto 2 do que está falando.
está dando uma alternativa, né, contra esses resíduos eletrônicos, mas aí vamos ver aqui. Ainda que exporte deliberadamente lixo eletrônico para o Ghana, é mais caro reciclar devido a muitos resíduos do mundo industrializado, onde até existem os recursos e a tecnologia. Um negócio muito mais lucrativo é vender o lixo eletrônico a negociantes locais que o importam, alegando tratar-se de material usado. Os negociantes depois vendem o lixo aos jovens no mercado, no outro lado, que o desmantelam e extraem os fios de cobre. Estes são derretidos em lareiras ao ar livre, poluindo o ar e muitas vezes intoxicando diretamente os próprios jovens. Minha questão. No contexto das discussões ambientais, as práticas descritas no texto refletem um padrão de relações derivado do, aí tem, do exercício pleno da cidadania, divisão internacional do trabalho, gestão empresarial do garantismo, concepção sustentável da economia, protecionismo alfandegário dos estados. E a gente vê ali a questão da divisão internacional do trabalho. Olha a justificativa. O padrão de relação exposto, principalmente no texto 2, mostra que a produção de lixo eletrônico pelos países desenvolvidos é oposta dos países subdesenvolvidos. Veja que no texto 2 ele lista ali o país Gana, tá? Na destinação do lixo, o que reproduz a divisão internacional do trabalho. A gente tem os países de primeiro mundo que vai produzir todo esse material tecnológico. A gente vai ter ali os países ditos, entre aspas, de segundo mundo, né, que a gente vai chamar de desenvolvimento ou subdesenvolvido, que vai ser o Ghana. Muito cuidado, que apesar do primeiro texto ele dá uma ideia de sustentabilidade, nem de sustentabilidade, mas de você acaba inferindo no texto que ele quer passar no texto uma preocupação com o meio ambiente, mas veja que não tem nada a ver isso, tá certo? O texto 2 ele basicamente aí justifica o gabarito, a letra B de Bahia. Agora a gente fala de espaço agrário. Quando falamos de espaço agrário, eu quero que você lembre sempre da soja, da pecuária, que você lembre também dos impactos ambientais que cada produto desse, cada parte da economia vai fazer e vai afetar o nosso espaço. Se liga aqui, Nadir. As transformações tecnológicas nesse campo, ou seja, no espaço agrário, são muito abordadas em geografia marinha. A globalização atingiu todos os espaços, até mesmo os rurais, só que de maneiras e intensidades diferentes. No que refere às questões fundiárias, ou seja, as questões do campo, precarização do trabalho, políticas voltadas à produção de alimentos para exportação. A Revolução Verde, isso é muito importante que você saiba o que é a Revolução Verde. A Revolução Verde foi a chegada da tecnologia no campo, tá? Que ocorreu entre as décadas de 60 e 70, também propiciou maior modernização no campo em escala mundial, principalmente a partir do uso de maquinários e insumos químicos na produção de alimentos. Tá? Vamos ver aqui o espaço agrário brasileiro, as potencialidades e as contradições. A gente vê ali primeiro a importância da agropecuária no Brasil. De um lado, a parte boa, a potencialidade, né, da produção agropecuária. O Brasil é o maior celeiro agrícola do mundo, a modernização. E, mais do outro lado, a gente tem a questão da concentração de terras, a reforma agrária e aquela distribuição igualitária. Né? Entretanto, podemos destacar também que com a Revolução Verde, a inserção da tecnologia no campo, os trabalhadores rurais foram perdendo espaço, perdendo trabalho, e acabou fazendo um processo de migração chamado êxodo rural, indo para as grandes cidades, e assim favorecendo aquele inchaço urbano. Além disso, é fundamental entender o espaço do campo como uma continuidade dos espaços urbanos, e não de forma desassociada. É importante que a gente sempre faça essa junção, porque o espaço rural vai fornecer vai fornecer a alimentação para as cidades, enquanto as cidades elas vão fornecer ali, os materiais necessários para ocorrer essa produção. Vamos invadir três. Preste atenção à música do Vanderly, né? Hoje ele já não se encontra mais entre nós. O Enem 2022 diz o seguinte: olhar o Brasil e não ver o sertão é como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante movimento movido a tijolo e cimento precisa de arroz com feijão.
E tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a Clemente, que leva semente, e seu embornal, Zezé e o penoso Valé. De pisar no cacau, Maria que amanhece o dia lá no milharal. Vanderlei, pensei que fosse o céu ao vivo. A letra da canção valoriza a dimensão do espaço rural brasileiro em sua relação com a cidade, ao ressaltar sua função de qual é a função do espaço rural nesta música. E a gente encontra promover a produção alimentar. Lembra que eu falei para vocês que a gente não pode estudar o campo desassociado do urbano. Não existe isso, tá? Olha aqui que a gente fala sobre a produção de alimentos no campo que estabelece sua relação com os espaços urbanos. Bom, falando em espaço urbano, nós vamos agora estudar, de fato, o espaço urbano. Lembrando que o espaço urbano tem relação aí com as cidades, né? Espaço urbano na zona urbana são cidades que predominantemente têm mais de 20 mil habitantes. Trata-se de localidades com maior concentração de prédios, ruas, avenidas, comércios e indústrias. A infraestrutura desses locais também é maior quando comparada com a do espaço rural. Bom, aqui no espaço urbano eu destaco para vocês alguns assuntos que é necessário que você tenha em sua mente. Não vá, você prova ali, sem saber 60% do que está nesses slides. Você precisa saber o que é urbanização, como aconteceu a urbanização brasileira, o conceito de metropolização, desmetropolização, hierarquia urbana, gentrificação do espaço urbano, e eu posso até acrescentar a gente questão da gentrificação verde. Eu deixo aí para que vocês possam pesquisar e estudar um pouco mais. A macrocefalia urbana, os problemas ambientais e também problemas sociais, a gente pode destacar ali a segregação socioespacial, a pobreza, a violência. Temos ali a mobilidade urbana, o que é uma metrópole, uma megacidade, metrópoles regionais, nacionais e urbanas, micro-regiões, conurbação, megalópole, rede urbana, a segregação socioespacial, a pobreza urbana e a violência. Você precisa saber desses tópicos aí para que você possa fazer uma boa prova no quesito de geografia urbana. Nosso tópico, vamos embora de quadro. Destaco aqui para vocês a configuração do espaço urbano da região do entorno do Distrito Federal, que são ali cidades satélites, assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificado a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços, e a constituição de uma região periférica concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades com capacidade de acumulação e produtividade, e aos serviços sociais e infraestrutura básica. A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo de, olha lá, segregação socioespacial. Galera, quando falamos de segregação socioespacial, é necessário que a gente entenda que segregar significa dividir. E nesse espaço urbano que a gente encontra a divisão do rico e a divisão do pobre, né? Todo livro de geografia tem aquela velha e famosa foto que você tem ali na favela de Paraisópolis e do lado um prédio de alto padrão. E o nosso quinto tópico, né, no top 5, já para finalizar, para a gente ir para a parte 2 do vídeo, é a geomorfologia, geologia, pedologia, hidrografia, vegetação e clima. Para você aí que não se lembra, são esses assuntos da geografia física que é necessário que a gente saiba, tá? E vamos ver aqui, ó, um terremoto, uma questão bem tranquila. Um terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste. Buenos Aires moveu cerca de 2,5 centímetros para o oeste, enquanto Santiago, mais próximo ao local do evento, deslocou quase 30 centímetros para a oeste e sudoeste. Na cidade de Valparaíso, no Chile, e Mendonça, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico, frequentemente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em... Galera, primeiramente, primeira coisa que a gente precisa saber são as atividades das placas tectônicas, tá certo? E o nosso gabarito é a letra C,
quando tem encontros de placas tectônicas, nós temos terremotos, né? E esses encontros de placas tectônicas podem gerar também a elevação do terreno, o surgimento de montanhas, tá? Então, olha ali a justificativa do gabarito. A propagação de ondas sísmicas tem sua origem em áreas de borda de placas tectônicas, assim como ocorre na costa oeste do Chile. Beleza, galera? Então, terminamos aqui a nossa primeira etapa. Nossa próxima aula vai ser só resoluções de questões. Vamos para cima, vamos vencer que vai dar certo aí. Tamo junto. Vamos!